Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vim aqui relatar hoje um vídeo bem interessante. Eu tive uma saída fora do corpo essa noite, que eu vi, eu tava num lugar, num umbral, assim, era um umbral, mas não era muito pesado, tá? Tipo, eu tava uma dimensão intermediária, tá? Ao meu ver, sei. Eu tava num lugar, parecia um lugar de apoio, tá? Por exemplo, casas de apoio. O que que são casas de apoio? São ambientes que a gente recebe espíritos, tá? Para fazer ali uma conversa, um direcionamento, ajudar, né? Ou, sei lá, brigar de alguma forma, tá? Ó, pra você ver, mais cedo eu fui gravar esse vídeo aqui, aí eu pausei e falei, cara, eu preciso lembrar mais algum detalhe, porque eu não estava lembrando o lugar especificamente para que era, tá? Era um lugar, entre aspas, mais neutro, ainda que na região mais densa, umbralina, mas eu não estava lembrando qual era a ambiência, né, daquele lugar. Então agora eu lembrei, era um lugar de apoio, tá? Por exemplo, tem alguns lugares no astral que não, assim, ali a gente reúne pessoas que precisam de ajuda, tá? De diversas formas. Então, às vezes, até o próprio espírito, ele pede ajuda, vai pra você ver. E aí, mas ele surta, tá? Às vezes eles oscilam, eles estão bem, de repente eles surtam, tá? De repente eles ficam agressivos, de repente eles se irritam, mas eles estão no momento de serem ajudados, tá? Mas tem essa fase de transição. E aí, eu tava acompanhando um espírito, tá? Um cara de uns 40 anos, mais ou menos, tá? E eu tava com ele no hall. Antes de entrar, lá era assim, o complexo tinha alguns apartamentos, tá? Esses apartamentinhos eram onde reunia as pessoas que estavam ali sendo ajudadas ou talvez ali dando um tempo para conseguir melhorar vibracionalmente por alguma razão, por motivos diversos, cada um tinha uma situação. Mas enfim, que ele estava um ambiente tranquilo. E eu tava aguardando com esse espírito lá de fora. E o cara surtou. Por quê? Porque ele achou que, sei lá, acho que tava demorando para ele entrar. Ele achou que tava assim, sei lá. Não sei, ele se incomodou com a ação dos outros espíritos que estavam ali. Tipo, ninguém tava mexendo com ele. Nós estávamos do lado de fora. E o cara simplesmente começou a querer entrar dentro do local onde estavam os outros espíritos ali na boa. E o cara começou a dar trabalho. E eu tava ali com ele, e aí eu fiquei, tipo, eu não intervi porque eu fiquei, assim, eu fiquei sem graça de ver o cara surtado daquele jeito, tipo, bagunçando o ambiente, e eu fiquei olhando ele. Aí ele foi, tipo, meio que foi lá, meio que ameaçou, os espíritos estavam ali na frente, começou a se exaltar e bagunçar o ambiente. Gente, de repente surgiu duas mulheres fortes, duas mulheres, tipo com uma farda assim, parecia de bombeiro, sabe? Era meio laranja com prata a roupa. E elas vieram e foram, assim, equilibrar a situação, tá? Eu fiquei só olhando, elas jogaram tipo uma camisa grossa, um manto em volta dele, tipo como se fosse uma camisa de contenção, uma camisa de força, tá? E pegou ele e já tirou dali. Olha, foi muito rápido. E aí eu fiquei olhando aquilo e falei, nossa, que vergonha, né? Putz, aí eu fui abordar aquela moça na maior educação. Eu cheguei nela e falei, olha, me desculpa, eu fui conversar com ela assim, em relação ao que estava acontecendo ali ou para onde que ele iria, porque eu fiquei preocupado. O cara estava ali, de repente, né, aconteceu tudo isso e para manter a ordem, elas duas foram lá atuar sobre ele. E ela falou assim para mim que ela não iria, tipo assim, repassar o ocorrido para a chefia, ou seja, para outra pessoa que estava acima dela, que elas mesmas iriam deixá-lo ali, né, fazer um trabalho com ele ali de contenção de pelo menos tipo 24 horas, para que ele pudesse então refletir e normalizar, tá, sobre, né, e se equilibrar, e principalmente refletir sobre aquilo que ele havia acabado de fazer, tá? E que ele não poderia bagunçar o ambiente ali, que ele tinha ordem, claramente, porque eu vi a abordagem já foi muito rápido, não bagunçar o ambiente.
Então ela deixou isso pra mim. Tipo, elas bem sérias, assim, mas ela me tratou com educação. E aí eu agradeci, mas morrendo de vergonha, que eu falei, putz, né? Daqui a pouco vai eu também, né? Fiquei com medo dela me contar ele também. Mas ela pegou e falou isso pra mim, né? Então elas pegaram ele e conduziram pra algum lugar, isolando ele, contendo ele, tipo, meio que, entre aspas, deixando o cara de castigo ali 24 horas, tá? Gente, o mais interessante é como é interessante ver o espírito surtado, o tanto que ele muda a configuração astral, principalmente da fisionomia. Eles ficam com o rosto esquisito, tipo, os olhos saltados, né? Esse cara, ele tava meio com aspecto ainda muito magro, assim, cadavérico, sabe? E você vê, nossa, é nítido quando o espírito tá surtado, gente. É muito estranho. Tipo, é muito feio, sabe? Tipo, esteticamente, você vê aquela plasmagem, é estranho, tá? Então você vê que tem alguma coisa ali que não tá certa, tá? Enfim, que minha experiência foi essa. E depois disso, eu lembro que eu saí dali, eu deixei ele lá. E aí eu fui, não sei, ver outras pessoas. Eu lembro que eu encontrei um amigo que era de outra linha de trabalho aqui, que eu conheço, né? Aqui até encontrei com ele no astral, conversamos e tal. Teve uma situação de troca assim de informações, mas nada assim demais. O que tipo, chamou mais minha atenção mesmo foi essa experiência primária aí desse espírito surtado e essa atuação, né, dessas guardiãs ali daquele ambiente, tá? Pessoal, então é isso. Gratidão, esse é o relato de hoje. Fiquem com Deus, viu? Boa semana para todos.